força e coragem. O Senhor Deus, o tempo inteiro, na palavra dele, nos anima para que nós tenhamos força e coragem. Força e coragem para buscá-lo, força e coragem para ler a palavra dele, força e coragem para guardarmos esta palavra, força e coragem para meditarmos nessa palavra, força e coragem para não cessarmos de falar dessa palavra. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus significa governo. O Senhor Deus tem um governo sobre as nossas vidas. O Senhor Deus governa os nossos corações, os nossos sentimentos. Então, esse reino de Deus, ele é alimentado pela palavra. Jesus é o verbo vivo, Jesus é essa palavra. Então, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, precisam ser renovados todos os dias, no nosso coração e na nossa mente, para que o reino possa crescer dentro de nós, para que esses valores e princípios da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo possa tomar uma dimensão cada dia maior na nossa vida. O capítulo 1 de Josué, ele é um exemplo muito bom para nós entendermos como Deus nos anima, assim como Ele fez com Josué, Ele quer fazer comigo e com você. Então eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo 1 de Josué, começando ali no versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui nesse versículo 2, Deus está falando, chamando Josué para que ele se disponha. Então, para ter força e coragem, em primeiro lugar é preciso que nós possamos nos dispor, nos colocar diante do Senhor e falar: eu estou disposto, Senhor, a renovar, a ter força e coragem, né? Então, no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Então aqui Deus está, no capítulo 3 e 4, Deus está levantando para Josué a promessa que ele havia feito a Moisés. E essa promessa já havia sido feita a Abraão, e Deus nunca deixou de cumpri-la para nenhum deles. E está falando: Josué, eu não vou deixar de cumprir para você também. E Deus aqui coloca os termos, os limites, até onde Josué deveria ir, para ele não passar desses limites e para que aqueles limites também fossem respeitados pelos seus inimigos. Deus é Deus que nos chama a termos limites. Se você ler na palavra de Deus com atenção, o tempo todo Deus nos traz limites e Deus coloca limites para a nossa própria proteção, né? Limites são saudáveis. Limites são saudáveis para relacionamentos saudáveis. Limites são saudáveis para uma vida saudável aqui nessa terra. Aí no versículo 5 ele fala assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Uma reiteração dessa promessa. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então ele está falando que é para nós sermos fortes e corajosos, para seguirmos e cumprirmos a promessa que Deus já nos deu. No versículo 7, novamente ele vai reiterar: tão somente ser forte, muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda lei, segundo
toda a palavra que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então aqui Deus está falando que é para Josué ser forte para guardar a palavra de Deus, ser forte para cumprir a palavra de Deus, não se desviar para a direita e nem para a esquerda. É isso que Deus está falando para ele. É a mesma coisa que Deus fala conosco. Nós temos que ser fortes para guardarmos a palavra de Deus, para permanecermos nela, né? E isso aqui, Deus já faz um link com o fato de Josué guardar a palavra. Deus faz um link para ele que se ele fizer isso, ele vai ser bem sucedido por onde quer que ele andasse. Aí no versículo 8, o Senhor vai reforçar isso aqui de forma mais minuciosa. Ele diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui Deus chama a atenção de Josué. Olha, Josué, você é homem de guerra. Você vai empreender agora uma guerra muito maior do que você teve ali nos 40 anos no deserto. E Josué aqui já estava mais idoso. E Deus fala para ele, mesmo indo para a guerra, você não cessa de meditar nesse livro de dia e de noite e não para de falar nele. É isso que Deus está aconselhando a Josué, para ele ser forte e corajoso, porque além de toda a tarefa que ele tinha para fazer, ele teria que estar meditando de dia e de noite e não parar de falar desse livro da lei. Aí no 9 ele pergunta para Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em tudo isso nós podemos notar que existia um relacionamento muito forte entre Deus e Josué. Nesses 40 anos de deserto, Josué aprendeu a conhecer a Deus. Ele aprendeu a conhecer e ele prosseguia em conhecer a Deus. Josué aprendeu a se conhecer e prosseguia em se conhecer, conhecer a si mesmo. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos conhecimento de quem nós somos. Isso aí é muito claro na palavra de Deus, porque a luz de Deus, ela vem para iluminar as trevas que está em nosso interior. E aquilo que nós desconhecemos, Deus traz a luz, a realidade, para que nós possamos tratar, para que Ele, junto conosco, possa nos trazer uma condição melhor de vida de quem nós somos. Então, nós vemos que quando Josué já havia estabelecido aquele povo ali na terra, ele foi capaz de fazer uma afirmação muito importante ali no livro de Josué mesmo, no capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: quando todo o povo estava estabelecido, ele chamou todo o povo e afirmou: mas se vos parece mal servir ao Senhor, porque de tudo aquilo que eles viveram, mesmo assim alguns ou muitos escolheram não servir o Senhor. Então Josué aqui dá uma liberdade muito grande para o povo. Ele fala assim: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Então ele está dando liberdade para servirem, para que se eles quisessem servir ao Deus dos pais que haviam morrido ali no deserto, ou aos deuses daquela nova terra que eles passavam a habitar. Né? Agora ele coloca um limite muito forte. Ele fala assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é preciso ter coragem para nos posicionarmos. Nós precisamos aprender a dizer não ao que nos afasta de Deus.
Isso aí não é egoísmo, não é orgulho, são limites saudáveis para que nós possamos permanecer na presença do Senhor, para que nós possamos continuar no nosso crescimento. Então, esse comportamento que Josué teve, de colocar bem claro os limites, a colocação do Senhor no primeiro versículo, de colocar os limites até onde Josué deveria ir. Os limites para que os inimigos também não pudessem ultrapassar e invadir a terra que ele estava dando para o povo. São saudáveis, limites são saudáveis, porque eles diminuem conflitos. Então, Josué, em todo esse tempo da vida dele, ele aprendeu a servir ao Senhor. Ele aprendeu a ter habilidade prática. Isso na palavra de Deus significa sabedoria. A sabedoria ali no original, ela tem o significado de desenvolver a palavra de Deus na sua vida de maneira prática. Você ser hábil para desenvolver a palavra de Deus significa ser uma pessoa sábia. Esse é o verdadeiro significado da sabedoria na palavra de Deus. A sabedoria não é vazia para o conceito de Deus, para o conceito da palavra. A sabedoria não é apenas teórica, mas ela vem imbuída de uma habilidade muito grande. Então é dessa habilidade que o Senhor Deus está falando com Josué, para que ele tenha força, para que ele tenha coragem. Nós temos muito medo de reconstruções, nós temos muito medo de novos recomeços. Jesus o tempo inteiro nos chama a reconstrução. Cada dia é um dia de reconstrução. É um dia que nós somos chamados para termos força e coragem, para nos renovarmos, para recomeçarmos. Então é nesse sentido que Deus nos chama, para uma intimidade maior, para um recomeço maior, para com Ele, para com a Sua palavra, para que possamos ser bem-sucedidos aonde quer que andarmos, aonde quer que formos, porque existem promessas preciosas para serem cumpridas na minha vida e na sua vida. Portanto, força e coragem. E que o Senhor Deus nos fortaleça.